do jogo desta segunda-feira é com o deputado federal Gilberto Abramo, que é o presidente estadual do Republicanos. Deputado, muito obrigada por nos receber aqui no gabinete do senhor. Muito obrigada por aceitar essa entrevista. Angela, eu que agradeço pelo convite e agradeço realmente a todos os telespectadores para nos posicionarmos e apresentarmos aqui alguns pontos de vista, pelo menos na nossa ótica. Deputado, conta um pouquinho da trajetória do senhor. Muita gente conhece o senhor em Minas Gerais, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos principais pontos da trajetória do senhor que trouxeram o senhor aqui para Brasília como deputado federal. Veja só, eu estou no 5º mandato, né? 4 deles como deputado estadual e esse como primeiro federal. E, no entanto, é até engraçado porque eu nunca realmente imaginava e nem tampouco esperava e acharia que teria uma vocação para deputado federal. Sempre gostei de trabalhar no Estado, porque no Estado você fica muito perto das pessoas, você está muito mais próximo do cidadão, né? E como deputado federal, uma distância um pouco longa, né? A trajetória até o seu cidadão é um pouco distante. Dificulta muito, a gente vive aqui no dia a dia. Mas devido ao grupo que nós pertencemos e à necessidade de se ter deputados pelos Republicanos aqui no estado, aqui em Brasília, então recebi uma convocação da Nacional, dizendo: olha, você não será mais estadual e sim federal para nos ajudar nas pautas necessárias em Brasília. E assim eu cheguei aqui, né, depois de 4 mandatos para deputado estadual. Deputado, o que é a prioridade para o senhor agora, nesse momento das pautas que estão aqui no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados? Agora, por exemplo, acaba de ser aprovada mais uma parte da reforma eleitoral, que é a quarentena para juízes, militares, civis a partir de 2026. O que o senhor avalia dessa medida? Qual é o posicionamento do senhor? Veja só, ela se fez necessária justamente porque presenciamos ao longo dos anos pessoas usando de sua autoridade, de seu poder para uma promoção pessoal, né? Não era promoção coletiva, mas sim pessoal. E isso é muito ruim para a sociedade, porque às vezes um juiz, um próprio delegado, ele acaba se aproveitando de situações que comprometem às vezes a imagem de terceiros para auto se promover, justamente com essa finalidade, uma escada para poder chegar ao legislativo ou chegar ao majoritário, ao executivo, né? Então é campanha enquanto está no exercício da profissão. Exatamente, é uma campanha no exercício da profissão. Então se faz necessário para determinadas profissões, vamos assim dizer, justamente essa quarentena. Por isso que nós aprovamos aqui em primeiro e segundo turno, e agora vai para o Senado a quarentena para juízes, policiais militares e membros do Ministério Público. Qual que é a expectativa do senhor em relação ao posicionamento do Senado? E indo adiante, o senhor acredita que o presidente Jair Bolsonaro vai vetar essa medida, já que boa parte da base eleitoral dele é composta principalmente por militares? Olha, que são cabos eleitorais nas campanhas também, como candidatos? Olha, o Senado é uma incógnita, né? É uma incógnita porque tudo pode realmente acontecer lá. Nós tivemos a pauta do retorno das coligações, que não necessariamente interessava ao Senado, mas que, contudo, tem um parecer contrário, né? Então, nós podemos esperar tudo. Podemos esperar, sim, que o Senado recuse a quarentena, né? Tudo nós podemos esperar. Como também podemos esperar que o presidente Bolsonaro ele venha vetar, uma vez que ele tem, em partes, apoio, né? Que, na verdade, ele tem apoio dos militares, né? Que não tem como você separar do projeto, mas vamos dizer que também não tem apoio dos juízes, né? E promotores e etc. Então, mas ele pode vetar sim. O negócio que não dá é para falarmos antecipadamente o que estará acontecendo. Hoje, tudo pode acontecer em questão de segundos aqui.
Deputado, um assunto que gerou e tem gerado e permanece gerando polêmica aqui é o fundo eleitoral, o tamanho desse fundo eleitoral. O senhor, como um gestor de partido, vivencia de perto a questão da distribuição dos recursos. Parece que na eleição passada faltou recursos para distribuir entre os candidatos. Esse fundo eleitoral, que para a população é muito grande, para os partidos ele é considerado tão grande assim? Esse dinheiro é suficiente? Pode faltar? O senhor defende um fundo de que tamanho e por quê? Veja só, é importante lembrar que a corrupção ela existiu a partir do momento em que empresas começaram a patrocinar candidatos, deputados, né? A corrupção se intensificou justamente com esse apoio do fundo privado, do recurso privado. E, no entanto, quando nós resolvemos fazer com que o Estado que patrocinasse, foi uma forma de dizer o seguinte: olha, como você está sendo patrocinado pelo Estado, a tua obrigação é defender o Estado. Então você não vai deixar de defender o Estado para você defender um empresário, né? Então deixar bem claro isso, porque eu sou defensor, sim, do fundo partidário, do fundo eleitoral bancado pelo Estado, porque eu tenho compromisso com o Estado e não tenho compromisso com empresários. Agora, em relação ao valor, no momento que nós estamos vivendo, que estamos atravessando esse momento de pandemia, é um valor significativo? Sim. Mas quando você dilui, esse valor ele praticamente se torna irrisório. Por quê? Porque o nosso sistema atual, que não permite mais a coligação, nos faz diluir esse recurso, a exemplo disso, para deputado federal, 70 e tantos, porque é o número de chapa, né? 1,5 vez. Para deputado estadual, 100 e tanto. Imagina a quantidade de deputados, de candidatos que estarão disputando nesse grande universo de partidos que nós temos hoje. Então, o valor, ele acaba sendo, sim, insignificante para manter ou para dar condições de uma disputa de forma igualitária. O senhor tem projetos específicos que tratam de ocupação, de distribuição de cargos com mais igualdade de gênero, algo do tipo? Parece que o senhor tem uma proposta de ocupação igualitária de cadeiras no judiciário, por exemplo. Tem isso mesmo? Como eu estava lhe falando, o que ocorre? Já era um outro assunto. O ministro do STTE, ele, na eleição passada, ele disse que os partidos teriam por obrigação de ter um número mínimo de negros e pardos, né? Que seria uma forma de reconhecer aqueles que foram responsáveis, vamos assim dizer, pela colonização do país, né? É uma forma de você poder incentivar. Ora, eu acredito que esse reconhecimento não pode partir apenas dos partidos políticos. Não, eu acho que esse reconhecimento ele tem que se dar também em outros níveis, no caso judiciário. Então, por que não no Supremo, no STJ, no STE, no Tribunal de Justiça dos Estados, nós temos uma cota para mulheres, negros e brancos. Não seria justo? Não seria justo nós termos ali, exemplo, né? 30%, 40% de negros, ou 40% de mulheres, 30% de brancos e 30% de pardos negros? Não seria uma forma de nós se reconhecermos? Então, mas se aposentou, então obrigatoriamente teria que ser a mulher, obrigatoriamente teria que ser o negro ou o pardo. Então, acho que o exemplo ele tem que ser dado em todas as esferas, principalmente por parte daquele que sugere. E o senhor já apresentou essa proposta? Ela vem em forma de emenda constitucional? Como é que vai ser? Ela tem que ser por forma de emenda constitucional e nós estamos colhendo as assinaturas necessárias para isso, né? E também um outro projeto que nós temos se refere ao fundo do Ministério Público, porque hoje, numa aplicação de multa, normalmente é estipulado pelo promotor o valor que vai para o fundo, né? Ora, eu acho que não é de obrigação do Ministério Público ele executar ou gerenciar esses recursos. Então, a minha proposta é que esse recurso ele vá ou para uma secretaria de combate, por exemplo, à violência contra a mulher,
ou vai para o próprio UFMG, né, uma universidade federal, se tratando, né, especificamente de Minas, enfim, do que ir para o fundo do Ministério Público. Eu acho que aí sim seria mais adequado. E se for da União, né, uma aplicação de multa do Ministério Público Federal, que vá para um caixa da União. Deputado, aproveitando que o senhor falou de destinação de recursos e de orçamento, uma questão que está sendo muito discutida hoje, o Brasil inteiro está sofrendo com isso, é o preço do gás, o preço da gasolina, o preço da energia elétrica e a tarifação, a tributação. Um deputado estadual em Minas Gerais apresentou um projeto para alterar a base de cálculo do ICMS. E o próprio presidente Jair Bolsonaro tem defendido que os governadores devem mexer no ICMS para baixar o preço da gasolina, mas o governo federal não vai mexer na política de preços da Petrobras. O senhor, como deputado federal, avalia qual que é a solução para essa questão do preço alto do gás, da gasolina e da energia elétrica? Veja só, o ICMS, ele é um componente nesse valor, nesse alto valor, né? Simplesmente alterar o ICMS, diminuir o ICMS, não vai resolver o problema, quer seja do combustível ou quer seja da energia elétrica ou outro qualquer. Se você acrescentar aí os impostos também federais, então você vê o peso que se tem no aumento. Então eu acho que o presidente, ele tem uma certa razão, não totalmente, parte, né? Mas também não adianta querer jogar responsabilidade para os governos estaduais e excluir a sua responsabilidade. Então vamos mexer também nos impostos federais para que o preço possa diminuir e a gasolina chegando nos postos ser acessível às pessoas. O senhor acha que carece na alteração da política de preços da Petrobras, que hoje acompanha o dólar e o barril internacional do petróleo, não é o caso? Em relação à mexida no ICMS, os governadores e prefeitos estão reclamando que derruba a arrecadação nos estados e municípios. O senhor acha que ainda assim vale a pena fazer? Não, tem que ser feito, né? A gente sabe, entende muito bem que o barril do petróleo, ele acompanha o mercado internacional, né? Mas quando você embute tributos e mais tributos, impostos e mais impostos, então o que você acaba pagando são mais de 50% em cima do valor, né? É o valor agregado, podemos assim dizer. Então, como eu falei, automaticamente, se eu estivesse na situação do Zema, também reclamaria como outro qualquer, porque você está tirando dinheiro do Estado, né? E, no entanto, a União também não está fazendo a sua parte. Aquilo que eu falei, a cooperação tem que ser de ambos os lados, ainda que seja regulamentado pelo mercado internacional. Então, o senhor avalia que todo mundo tem que mexer na tributação, diminuir? Todo mundo, todo mundo. O governo federal tem que fazer a sua parte, o governo estadual tem que fazer a sua parte. Se não for assim, alguém será sacrificado e certamente investimento no próprio Estado deixará de existir. Agora, deputado, o senhor tocou no nome do Zema. Para 2022, como é que o Republicanos vai em Minas Gerais? Já sabe se estará com o Zema, se estará com o Calil? Existe alguma possibilidade de ter uma candidatura própria, apoiar uma terceira via? Quais são os planos? Veja só, a preocupação hoje do Republicanos é na construção da chapa de deputados, né, federal e estadual. É óbvio que nós temos um bom relacionamento com o Calil, né, como o partido tem na Assembleia Legislativa um relacionamento com o Zema, né? Mas hoje o nosso foco é a chapa de deputado. Lá mais à frente nós estaremos discutindo e avaliando essa situação. No cenário nacional, qual vai ser o posicionamento republicano? Bolsonaro, uma terceira via, alguma possibilidade com a esquerda, ou essa está totalmente descartada? Olha, o partido ele já tem no seu regimento, já tem uma nota do próprio presidente Marcos Pereira, e na qual eu sou presidente do Conselho Político, que diz que o partido não tem como caminhar com a esquerda, né, devido à sua própria bandeira. Tá? Então, a tendência é de nós caminharmos com partidos de centro-direita. Agora, quais são os nomes? Então, primeiramente, o PSDB tem que definir, né, e outros têm que definir se são ou não candidatos. Então, fica difícil também nós falarmos o Bolsonaro é o nosso candidato, esse é o nosso candidato, enquanto os nomes realmente não estiverem
postos para que possamos avaliar a bandeira e a proposta de cada um para a nação. O senador mineiro Rodrigo Pacheco vem sendo apresentado como uma possibilidade de terceira via, mas a pré-candidatura dele não foi colocada, o nome dele não foi posto de fato como um pré-candidato à presidência da República. Seria uma possibilidade para os republicanos ou não? Como é que o senhor avalia a viabilidade? Veja só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é uma pessoa muito equilibrada, né? Nós podemos perceber aí que no momento de fogo amigo, ele sempre procurou ser aquele conciliador, aquela pessoa que procurasse unir todos os poderes, como eu sempre tenho dito, porque o nosso inimigo hoje, que é o inimigo comum de todos, que é o combate a essa pandemia, né? E, no entanto, ele se mostrou essa pessoa. Só que o fato dele não assumir uma postura, se é ou não candidato, eu acho que acaba também dificultando uma conversa. Então, eu acredito que, por mais que seja um bom nome, mas ele perdeu o timing. O presidente da República, como é que o senhor avalia todas as questões polêmicas, principalmente as mais recentes? A gente sabe que parte do eleitorado dele é composta por evangélicos, o senhor também tem essa base eleitoral. Como é que o senhor acha que essa base está hoje? Está com o Bolsonaro ou tem muitas dúvidas? A situação econômica pesa, embora haja uma afinidade ideológica. Como é que está esse cenário? Veja só, é lógico que essa afinidade ideológica, ela pesa e pesa muito, né? Mas não é o suficiente. As pessoas precisam de comida, as pessoas precisam de emprego, as pessoas precisam sentir segurança de que a sua vida ela está prosperando. Eu acho que é o conjunto, né? Se não houver um conjunto, eu acho que as perdas, seja do lado evangélico, seja do lado católico, como nós já temos visto, pessoas católicos que são de uma ala mais conservadora contra o próprio presidente. Mas por quê? Porque às vezes essa conduta que ele tem de não permitir que o país cresça, mas que comece a travar por um posicionamento mais enérgico, acho que acaba dificultando um pouco e acaba espantando, não na sua totalidade, mas um pouco espantando aquelas pessoas que dizem assim, poxa, não é isso que nós queremos alguém que nos represente, que passe uma imagem para o mundo afora, de que o Brasil é um país que aceita, né, e acredita que pode ser investido nele. São fatores assim. Então, acho que o presidente, ele perdeu um pouco. Tanto é que, se você analisar, baseado nas pesquisas, o que hoje ele tem é 30% em relação ao que ele tinha. Eu acho que ele perdeu um pouco também dessas pessoas conservadoras. O senhor acha que tem chance de recuperação até 2022? E se tiver, depende do quê? Veja só, chance todo mundo tem, né? Eu acredito que tem. Tudo vai depender de como ele continuará se posicionando daqui até lá, né? Se nós tivermos a diminuição do desemprego, se o país conseguir capitalizar novamente investimentos no mercado internacional, se a credibilidade do país crescer. Então, acredito que é possível, mas ainda não dá para falar. Como é que você enxerga a eleição de 2022? A possibilidade de uma terceira via, de fato polarizado com o segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Eu acho que vai polarizar entre o Lula e o Bolsonaro, porque praticamente os nomes que estão sendo postos simplesmente dividem, né? E como dificilmente conseguem se unir em torno de um único nome, então a tendência seria Bolsonaro e Lula. E considerando o cenário atual, o senhor acha que quem teria mais chances, a princípio? Independente do posicionamento do senhor em relação a um ou a outro, o senhor pode responder acrescentando a avaliação? Veja só, eu tenho que responder mediante o que as pesquisas falam, né? Apontando pelas pesquisas, é o Lula, né? Apontando pelas pesquisas. Agora, a questão é que as pesquisas também já erraram outras vezes, entendeu? Mas, olhando friamente, seria o Lula. O senhor tem algum temor do retorno da esquerda ao poder no Brasil? Veja só, não é questão de temor, é aquilo que eu falei do que se defende, né? Então, o presidente Lula, ele falou que vai regulamentar os meios de comunicação, né? Regulamentar em que sentido? Porque essa palavra ela é muito abrangente, a regulação, né? É muito, muito abrangente. Então você pode tentar regulamentá-la tirando delas o direito, você pode regulamentar
dando condições de que os meios de comunicação e os menores também cresçam, né? Uma série de fatores. Então, o temor acaba sendo esse. O temor de que o direito à liberdade, à expressão da sua fé, ela seja comprometida. Uma vez que, segundo algumas reportagens, ele falou que hoje trata o pastor como um eleitor, mas que como presidente ele tratará de forma diferenciada. Então isso nos causa preocupação, tá? Porque aí nós estaremos, sim, sofrendo retrocesso, porque estaremos rasgando a Constituição. Entendeu? Então são essas as preocupações. Deputado, lá em Minas Gerais, o deputado Mauro Tramonte é um cargo-chefe do Republicanos, deputado mais votado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com uma votação muito expressiva. Ele vai mesmo disputar o parlamento ou existe possibilidade de disputar o executivo em 2022, talvez em 2026? Veja só, o Mauro é um grande nome, né? E eu admiro muito porque ele sempre, ele não tem um projeto pessoal, nunca teve. E, no entanto, se depender de mim, ele é candidato ao governo do Estado, né? Se depender de mim. Mas isso acontecerá em 2022, 2026, ainda não dá para avaliar, né? Isso depende do cenário político e também depende de uma conversa, porque não basta apenas eu querer, ele também tem que querer. Mas que ele é um grande nome, tem todas as condições para ser um gestor do Executivo, ele é. Deputado, como é que é o Gilberto Abramo no dia a dia, fora da figura do deputado federal, também fora da figura do pastor? Como é que é o dia a dia do senhor? Veja só, o meu dia a dia, tirando isso, é estar ao lado da esposa, ao lado da família, uma pessoa que gosta de ficar muito em casa, né? Que é um momento que eu tenho para poder também me relaxar. Então, eu sou um homem muito caseiro. Então, eu sou uma pessoa que gosta de coisas simples, né? Mas como eu falei, que o meu prazer é poder estar ali ao lado da minha filha, do meu genro, da minha esposa. Isso não tem nada melhor, tirando um momento de pastor, isso é gratificante. Um hobby, uma peculiaridade, alguma coisa que as pessoas olham para o Gilberto Abramo e pensam: eu não imaginava que ele gostava disso, eu não imaginava que isso fazia parte da rotina dele. Pedalar. O senhor pedala? Pedalo, eu gosto de pedalar, gosto. E de vez em quando, não que seja um hobby, de praticar tiro ao alvo. São duas coisas que eu gosto, mas principalmente pedalar. Surpreendente, não, deputado? Olhando para o senhor, não dá para imaginar. Não, tem outras coisas ainda que quem olha fala assim, não posso acreditar. Mas eu sou uma pessoa como outra qualquer, né? Logicamente nós estamos revestidos de um cargo, temos responsabilidades, mas eu nunca permiti que isso me fizesse melhor do que as pessoas. Então eu gosto de estar sempre entre as pessoas. Por isso que uma das minhas principais bases, além da região metropolitana, é o Jequitinhonha. Porque lá eu consigo estar perto de sempre de pessoas mais humildes, que é justamente aquela parte do estado mais abandonada, né? E eu fiz questão de investir muito mais lá, porque é gratificante, entendeu? E eu gosto que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou igual a elas. Eu não tenho diferença nenhuma. Eu tenho defeitos, tenho as minhas falhas, né? Seja como esposo, seja como pai, seja como uma pessoa normal. Sou um cidadão como outro. Deputado, aproveitando que o senhor falou do Jequitinhonha, tem algum projeto grande, estruturante, que é aguardado para o Jequitinhonha há muitos anos, que está prestes a sair, ou que não, que a situação é de aguardar mais um tempo ainda? Como é que está ali a situação dos projetos principais para o Jequitinhonha? Olha, a minha briga maior é que o governador retorne com a empresa que ele tirou de lá, né? Que é? Que é o Nióbio. Isso é o que eu quero que é a minha grande briga. Porque seria uma forma de ajudar no desenvolvimento da região, né? Essa fábrica, porque você está explorando, e por que não implantar uma fábrica para poder produzir esse elemento necessário a baterias e outras, né? E, no entanto, ele retirou de lá. E isso tem sido uma briga minha. E eu vou continuar brigando pelo desenvolvimento do Jequitinhonha, do Mucuri, porque você pega o sul, você pega o Triângulo, a própria região metropolitana, o Vale,
tem o seu desenvolvimento, mas o Jequitinhonha, aquela área lá, só é lembrada em época de eleições. E isso é grave, é grave. Então eu vi o governador indo tempos atrás e fazendo promessas, mas não fiquei satisfeito, porque são promessas que ele poderia já ter feito e cumprido lá atrás, porque cumprido, porque lá atrás, no início do seu governo, ele falou que levaria desenvolvimento para o Jequitinhonha. E, no entanto, isso não aconteceu. E como nós estamos próximos da eleição, agora são feitas outras promessas. E, no entanto, aquilo que poderia ser já concretizado, ele acaba tirando da população esse direito do desenvolvimento. Então, isso me incomoda muito. E é uma coisa que eu vou estar sempre cutucando ele, mas sempre com respeito, não desrespeitando, mas eu vou ser um ferrinho de dentista, entendeu? Cutucando, o governador está aqui, ó, não esquece do Jequitinhonha, não fica fazendo promessas e não cumprindo. Deputado, muito obrigada pela entrevista, viu? Não, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Tá? Em qualquer dúvida, as pessoas podem entrar em contato com o nosso gabinete e o que for necessário para esclarecimento, me coloco à disposição, porque às vezes as pessoas têm uma noção do que fazemos e às vezes essa noção é um pouco negativa devido à forma com que as coisas chegam até ela. Eu acho que nada melhor do que, de repente, ligar e conversar, olha, por que isso? Por que ele fez isso? Né? Então, acho que se houvesse essa vontade por parte da população em chegar para o deputado, ao invés de ficar condenando e perguntar primeiramente por que tomou essa posição, eu acho que as coisas seriam um pouco diferentes no relacionamento. Obrigada, deputado. Eu que agradeço.